pessoal! Tudo bom? Aqui quem fala é a Gi. E aqui quem fala é a Gabi. Se você gosta de um vídeo com um pouco de mistério, fiquem ligados no vídeo que a gente vai trazer aqui hoje pra vocês. Quando pensamos em assassinos em série, geralmente associamos esse título aos homens. E lembramos de histórias como a de Jack Stripador, cujo nome associado até hoje é assassinos estupradores de mulheres e crianças. No entanto, no vídeo de hoje traremos uma nova série que irá contar a história de mulheres tão cruéis quanto estes assassinos. O conteúdo desse vídeo está baseado no livro Lady Killers de Ty Teffer, que conta a biografia de algumas assassinas tão macabras e psicopatas que alguns casos nunca conseguiram ser precisamente confirmados. Se você gosta desse tipo de vídeo com uma pegada mais bem pesquisada, uma pitada de curiosidade e informação, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e continuar acompanhando os próximos episódios dessa série. Deixe seu comentário do que você gostaria de ver aqui no canal e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. E para começar esta série, vamos abrir este episódio com uma das primeiras assassinas em série da história. A primeira mulher sadomasoquista que inspirou o nome de 8 bandas de black metal. A terrível condessa Hungária, Elizabeth Bathory. Nascida em 7 de agosto de 1560, Elizabeth integrava um dos maiores clãs da Europa Central. Sendo assim, herdeira de uma herança irrefutável. Recebeu a educação clássica de sua época e dominava não só a língua húngara e eslovaco, mas como também o grego, o latim e o alemão. Por conta de seus pais serem primos, o que ocorria muito dentro dos grandes clãs naquela época, Elizabeth sofria de muitas crises epilépticas quando criança. E ela tinha uma franca constituição e inclinação à loucura. A lenda diz que Elizabeth presenciava muitas cenas horríveis quando pequena, já que ela vivia em uma época que se fazia o que bem entendia com servas e se realizavam experimentos bizarros, por tortura ou simples prazer. E a forma de se aplicar a justiça era bem diferente. Como, por exemplo, ela teria presenciado um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo por ter roubado. E segundo a história, ela teria gargalhado horrores com a cena. Além de ser muito inteligente, Elizabeth também possuía uma beleza impecável, como mostra a pintura de 1585. Porém, ela era totalmente despreocupada com a violência vivida pelos servos do castelo de sua família, já que naquela época os servos eram propriedade dos nobres. Aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva de Ferenc Nadasdy, um jovem de 15 anos, filho de outra família muito rica e poderosa da época. Como era de costume, a jovem noiva se mudou para o castelo de seu noivo para aprender a administrar as riquezas e as propriedades do marido. Algumas histórias contam que naquele tempo ela teve um caso com um camponês e ficou grávida. Foi obrigada a se desfazer da criança. E tudo sem que ninguém soubesse do ocorrido, já que naquele tempo era considerado um ato de extrema vergonha para as poderosas famílias. O pobre garoto foi castrado por Ferenc e jogado aos cães selvagens. Sendo verdade ou não, logo o casal seria conhecido por uma noiva de líbido voraz e um noivo de violência louca e criativa. Aos 14 anos, casou-se com seu impetuoso noivo, diante de 4.500 convidados. Nadasdy presenteou a esposa com o castelo de Szeged. Não sei pronunciar esse nome. O castelo possuía um estilo gótico e ficava empoleirado no alto de uma colina. Nadasdy não tinha noção dos crimes que Elizabeth cometeria dentro dos grandiosos salões do castelo. Juntos, eles formavam o casal mais rico e poderoso da época, mas quase nunca se viam. O que acontece é, Nadasdy, após 3 anos de matrimônio, ingressou em uma batalha contra os otomanos, e Elizabeth ficou para cuidar dos patrimônios da família. Eles demoraram 10 anos para ter o primeiro filho, o que era incomum para os casais da época. A invasão otomana ocorreu de maneira mais drástica em 1591, início da Guerra dos 13 Anos. E Nadasdy partiu para a batalha mais voraz e sangrenta de sua vida. Ele amava a guerra e naquela época recebeu o título de Cavaleiro Negro da Hungária, graças à sua reputação cada vez mais cruel e desumana. Ele se certificava de aprender todos os métodos de tortura de seus inimigos antes de matá-los. A Guerra dos 13 Anos estava granando toda a riqueza húngara
e até a dominante família Habsburg se encontrava endividada. Nadásia e Elizabeth nunca sentiram os tempos difíceis, pois Nadásia sempre mandava tesouros contra a guerra dos otomanos para Elizabeth. Eles emprestaram dinheiro para a família Habsburg e só assim Hungária conseguiu continuar a luta na guerra. Embora Elizabeth e Nadásia não se vissem muito, eles desenvolveram um interesse em comum, bastante específico, com o qual passavam o tempo: torturar jovens criadas. Nadásia já estava familiarizado com a violência. Não é à toa que se chama alguém de Cavaleiro Negro da Hungária. Enquanto a Elizabeth, ela já estava acostumada a aplicar duras punições diariamente. Como ela comandava centenas de criadas e era responsável por toda a propriedade, era ela que cuidava das criadas. E a gente sabe do histórico dela com a violência, mas nessa época ela ainda não era tão macabra. Nadásia ensinou métodos de tortura para sua noiva punir as criadas desobedientes, como o método que ele chamava chutar estrelas, colocar pedaços de papel no meio dos dedos dos pés das criadas e colocar fogo. Nadásia não era o único parceiro de treinamento de Elizabeth. Em 1601, uma mulher misteriosa se hospedou no castelo deles para fazer companhia a Elizabeth. Moradores dos arredores do castelo a descreviam como um animal selvagem. Ana d'Arvolia ganhou a reputação de bruxa, e depois de sua chegada, Elizabeth começou a mudar e se tornar uma milady cruel. Se Nadásia ensinava Elizabeth a torturar, d'Arvolia ensinou ela a matar. Às vezes, criadas morriam na propriedade do casal, mas as pessoas não ligavam muito para isso, já que aquelas criadas eram consideradas descartáveis aos olhos dos nobres. E além disso, o rei devia tanto ao casal que Elizabeth era intocável e dentro do seu glorioso castelo poderia fazer o que bem entendesse. Porém, os pastores começaram a desconfiar da bela condessa, já que frequentemente ela solicitava por ritos funerários para suas criadas. Ela alegava ter morrido de cólera ou algum fato desconhecido e misterioso. Rumores de caixões salientemente grandes que Elizabeth pedia para abençoar continham 3 corpos de criadas inocentes. As especulações se tornaram tão absurdas que um pastor decidiu colocar a condessa contra a parede e a questionar sobre o que acontecia dentro das paredes de seu glorioso castelo. É claro que a condessa negou todas as acusações e ainda retrucou dizendo que a sua família não ficaria nem um pouco feliz em saber que um pastor a acusara de coisas tão absurdas. Em 1604, o Cavaleiro Negro adoeceu e morreu, e Elizabeth mais uma vez mudou, assumindo uma forma mais obscura, se tornando mais violenta e cruel. Talvez fosse o estresse, agora ela teria que gerenciar grandes propriedades sozinha. E não teria mais o rápido retorno financeiro da Guerra dos 13 Anos. Nessa época, Elizabeth tinha 44 anos e talvez tivesse recuado, horrorizado com o processo de envelhecimento. A lenda diz que ela era extremamente vaidosa. Ou talvez alguma psicose latente oriunda da infame endogamia Bathory tenha começado a rondar a sua cabeça. De qualquer forma, o que começou como um hobby compartilhado por Nadásia e d'Arvolia rapidamente se transformou em uma total obsessão. Elizabeth se tornou fanática por torturar e matar jovens meninas. Como antes, Elizabeth não trabalhava sozinha e ela montou seu próprio esquadrão de tortura. Com ela trabalhavam d'Arvolia, Dorca e Olana Gel, que eram as mais cruéis. Um jovem desfigurado chamado Frixco e uma lavadeira benevolente chamada Kathleen. A sessão de tortura geralmente começava quando a criada cometia algum erro, ou talvez ela simplesmente perdesse o ponto do crochê. Elizabeth começava a tortura, batendo, socando e chutando. Depois elaborava algo mais imaginativo para satisfazer o seu desejo por sangue. Um cidadão ouviu de algumas criadas que Elizabeth não comia nem bebia sem antes ver uma de suas criadas morrerem de maneira sangrenta. Houve uma época em que alguns boatos a chamavam de vampira, obcecada por sangue. Outros diziam que ela estava tão obcecada por sua beleza que usava o sangue de suas criadas, jovens e virgens, como uma forma de feitiço para rejuvenescer e permanecer bela para sempre. Entretanto, nenhum criado ou testemunha confirmou se esses banhos eram realmente verdade. Mas a tortura era tão intensa que não precisava de banheira para ficar submersa.
bastava participar da sessão. Elizabeth precisava trocar de roupa algumas vezes durante os assassinatos, de tanto sangue que jorrava de suas vítimas. E se você quer saber qual é o final da história dessa condessa, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e ficar ligadinho que nas próximas semanas vai sair a parte 2 da história dela. Então, se você ficou curioso e quer saber mais, ativa as notificações para não perder nada e segue a gente nas redes sociais que a gente sempre anuncia lá. Toda sexta às 23 a gente tá aqui, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!